Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de sabadão, que eu desejo que tenha sido muito legal para você, ou, na pior das hipóteses, que tenha sido normal. Mas isso não está valendo para todo mundo, porque imagine só o que se passa com a vida de um criminoso que está devendo à justiça. Agora, se o criminoso que está devendo à justiça for bolsonarista, aí, gente, a tensão é permanente. Qualquer ruído, qualquer barulho de sirene pelas ruas, uma campainha, um telefone celular podem ser convertidos ali em verdadeiros tormentos. E isso não está longe da realidade, porque neste sabadão temos uma novidade em relação às filas que estão conduzindo muitos bolsonaristas criminosos para a cadeia. Bom, vou conversar com vocês sobre essas novidades e trazer aqui algumas situações que estão acontecendo ainda nesse universo paralelo que estão deixando algumas pessoas ainda iludidas. Vamos desmontar aqui essas ilusões dessas criaturas. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário. E se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, como eu disse a vocês, né? A vida de quem está devendo à justiça não é fácil, né? A cabeça de uma criatura, sobretudo quando a criatura está vendo que pessoas que cometeram crimes análogos ao que ele cometeu estão sendo responsabilizadas com penas muito duras na cadeia. Então, a notícia desse sabadão é essa aqui. Moraes rejeita pedido da defesa e mantém oitivas sobre plano golpista de Bolsonaro. Ministro do STF afirma que novas provas não alteram a acusação já aceita contra ex-presidente, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Sabe o que isso significa, gente? Que a partir de segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal já vai começar a escutar as primeiras testemunhas do primeiro núcleo golpista que tem a chefia ali da figura do inelegível. Então, gente, a fila está andando para esse primeiro grupo. Depois tem outras filas, dos outros grupos remanescentes também. Mas essa negativa, simplesmente que o Bolsonaro recebeu, a defesa dele recebeu, faz com que o processo não tenha um retardamento, mostrando que o Supremo Tribunal Federal, quanto mais ele está sendo fustigado, quanto mais ele está sendo atacado, quanto mais ele está sendo sabotado, desmoralizado ou tentado na desmoralização, mais ele está sendo diligente, mais o ministro Alexandre de Moraes está irredutível na linha que traçou. Isso está, certamente, muitas pessoas, a gente tem essa tendência de personificar no ministro Alexandre de Moraes, mas ele não está fazendo nada isolado como muitas pessoas pensam, não. Ele conversa com os outros ministros, ele vai trocando figurinhas, os assessores vão se comunicando. E todos entendem o que está acontecendo. Um ataque à figura do ministro Alexandre de Moraes é um ataque à Suprema Corte como um todo e é um ataque institucional contra o nosso país, contra a democracia do nosso país. Os ministros sabem disso. Até aquele que é o terrivelmente bolsonarista sabe disso também. Mas ele faz um papel de contraponto, sabendo que nenhuma tese dele será votada favoravelmente, porque ele deve esse favor a esse universo paralelo. Então, não nos iludamos em relação ao senhor André, mas pode ser que ele até acompanhe as votações de coisas muito claras, né? Bom, me prendam, não vou sair do Brasil, vou morrer na cadeia, diz Bolsonaro. Eu comentei com vocês que a história dele agora é se colocar cada vez mais como vítima, depois dos arroubos de valentias, que muita gente acreditava que ele era uma figura cheia de testosterona, ele veio dizendo, eu sou imorrível, imbrochável, e, enfim, agora é inelegível, né? E vai ficar ali sem ilibertável, se a gente puder dizer assim. E aí é o seguinte, está fazendo agora essa palhaçada de ficar dizendo que vai morrer na cadeia, enfim, olha, ninguém quer que o senhor morra na cadeia, não tá, senhor inelegível, o senhor tem que ficar muito tempo vivo para pagar pelos crimes que o senhor cometeu. E essa gente, como eu tenho mostrado aqui para vocês, nada do que eles publicam, nada do que eles fazem ajuda a figura do inelegível. Tem alguns fatos que essa gente do mundo paralelo fica jogando que também não altera o placar, né? Eu mostrei para vocês mais cedo o título desse vídeo aqui do canal, um dos canais mais vistos da extrema-direita, da Revista Oeste.
Advogado que deu nó tático em Moraes, expõe ilegalidade em decisão do STF. Eu fui ver, né? Porque vocês sabem que esse universo paralelo do direito tem muito jumento, me desculpe aqui os quadrúpedes, né? Mas tem alguns que são mais lustrosos, alguns são mais falantes, alguns são muito convincentes. Mas o resultado prático dessa gente quadrúpede todo, se a gente puder dizer assim, é zero. Ninguém vai ficar livre por conta desses arroubos dessa gente. Deu nó tático em Moraes. O advogado aqui, em questão, ele impetrou um habeas corpus para o Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi participar de uma manifestação, foi puxar saco do Bolsonaro. É um bolsonarista. E agora ele é advogado de um dos réus, de um dos kids pretos. E aí o seguinte, né? O advogado fez isso aqui. O advogado aciona o STF para garantir participação de Bolsonaro em ato de São Paulo. Uma puxação de saco gigantesca. E depois ele virou um advogado de um kid preto. Então, o pessoal da Revista Oeste, o advogado que vocês estão apresentando aí, que deu nó tático, voltem depois para ver o nó tático, depois que sair a sentença em relação ao senhor Kid Preto aqui, que o advogado está defendendo. Vamos ver se o nó dele foi um nó libertador, se a gente puder assim, ou foi um nó de forca, que vai colocar esse Kid Preto muito tempo na cadeia. Então, essa gente fica nesse universo paralelo, né? E aí a gente tem, lamentavelmente, algumas situações que jogam pirulitos para essa gente desse universo paralelo, né? Picolés. Como essa coluna do Jamil Chad, que eu não entendi o propósito do Jamil Chad ter feito uma matéria inútil. Por que inútil? Porque é perguntar o óbvio a alguém que a gente não sabe quem. Mas, enfim, a matéria serviu para animar esse universo cão. Governo Trump avalia sanção contra Moraes, mas alerta para alto risco. Eu falei para vocês, gente, o governo Trump, nenhuma pessoa em sã consciência, se bem que a gente não está lidando com pessoas com a consciência sã, né, vai tentar fazer alguma coisa inútil para eles nos Estados Unidos, para o governo deles, para o interesse deles. Não tem, criar problema com o Brasil à toa para satisfazer os desejos de gente insana, não vai, né? Mas, no entanto, acontece isso aqui, ó. Aí um desses canais de direita vem com essa. Governo Trump avalia tararara, a queda, a censura e o alto risco e a nova tentativa. Então, eles estão achando mesmo que o governo americano vai fazer alguma coisa contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas eles não sabem como fazer sanção externa, bloquear cartão. Gente, isso é uma coisa tão ridícula, tão imprestável, mas está servindo para animar essas pessoas. Elas acham que uma sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, vamos raciocinar assim racionalmente? Vamos imaginar que isso acontecesse, bloqueassem lá o cartão de crédito do ministro Alexandre de Moraes. Que ele não pudesse mais viajar em aeronaves, enfim, porque os sistemas são norte-americanos, enfim. Vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes iria fazer o seguinte, quer saber um negócio? Não quero ficar mais sem meu cartão, não, estou morrendo de medo, eu vou libertar todo mundo. Eu mesmo vou desfazer a minha sentença. Vou dizer que eu sou imbecil, que tudo que eu fiz, eu estava perseguindo mesmo, então está tudo acabado, está todo mundo liberado. Vocês acham que poderia acontecer isso? Se isso na cabeça de uma pessoa racional, né, não tem o menor sentido, bom, deveria não ter sentido também para essas criaturas que pensam que estão no mundo da racionalidade. Mas, enfim, nós estamos vendo aqui que eles vão quebrar a cara. Sobretudo com esse tipo de perfil de coisa que a gente está vendo lá fora. Vejam só se tem cabimento. Governo Trump considera reality show com imigrantes competindo por cidadania americana. Gente, olha a aberração das aberrações. Um Estado bancando, se servindo ali de um reality show com vários candidatos imigrantes para fazerem gincanas para, no final da história, conseguir essa mendicância de uma cidadania norte-americana. Mas, bem, isso tá mais no radar lá nos Estados Unidos de acontecer do que um envolvimento aqui contra o nosso país para defender os extremistas de direita, os insanos que vão para a cadeia aqui no Brasil, né? Bom, vamos aguardar. Olha, segunda-feira, então, temos fila já andando. Eu não sei ainda quem vai depor na segunda-feira, mas a gente vai levantar aqui amanhã. Eu vou conversar com vocês no nosso domingão. E aí o editorial aqui do Estadão, do Estado de São Paulo, é realmente revoltante, tá? Quando eu vi esse editorial de hoje, de sabadão. Indignação seletiva. Lula não cansa de caluniar Israel enquanto contemporiza crimes de seus companheiros.
E aí eles estão atacando o Lula porque o Lula fez uma crítica contundente a algo que está acontecendo na faixa de Gaza, ou seja, um genocídio com G maiúsculo. Escreve editorial aqui, está escrito no editorial do Estadão. Na faixa de Gaza, é um genocídio de um exército muito bem preparado contra mulheres e crianças a pretexto de matar terroristas. Essa frase foi dita pelo Lula. Disse o presidente em conversa com jornalistas no dia 10 passado. Aí o Estadão diz: chamar de genocídio a campanha militar israelense é mais que exagero. Ah, exagero, é? O que está acontecendo é exagero? Bom, é deturpação. Genocídio exige intenção deliberada de exterminar um povo. O que Israel está fazendo? Não é deliberada a intenção de eliminar aquele povo, não? Qual é o propósito final de Israel? Alguém consegue explicar? O próprio Trump vai dizer o que eles querem ali. O que não se aplica à guerra iniciada após o massacre do Hamas. Os meios de Israel são passíveis de reprovação, mas seus objetivos, libertar reféns, eliminar arsenais e neutralizar o Hamas, são defensáveis e justos. Ou seja, o bombardeio indiscriminado, o massacre de civis para o Estadão, ou seja, para os sócios desse genocídio em Israel, é uma coisa natural, né? Comparar tais ações ao Holocausto, como já fez o petista, é ofensivo às vítimas do nazismo e uma infame banalização da história. Bom, mal saiu esse editorial, o que Trump falou nos Estados Unidos? Muita gente está passando fome em Gaza, diz Trump, resgatando a ideia de Riviera. O Trump está admitindo que tem gente morrendo de fome lá, deliberadamente por causa do Estado de Israel. Isso não é genocídio? Ou não é um genocídio em curso? E mais do que isso, ele quer fazer uma Riviera, fazer resorts numa área sem esse povo ali, que não é resort para as pessoas que estão ali. Né? Uma construção de algo para melhorar a vida das pessoas ali. Essa ideia de um resort em Gaza é a ideia que tem como fundamento principal a inexistência do povo de Gaza. Então, gente, olha, é muita coisa, é nojento a gente ter um jornal no Brasil, um jornalão no Brasil, fazendo crítica a um posicionamento correto do presidente do nosso país. As críticas aqui dentro, elas são justas, nós temos como cidadãos brasileiros, as instituições, os jornalões, têm direito de fazer críticas às coisas que acontecem aqui fora. Mas posicionamentos do presidente da República que está se colocando contra um genocídio explícito, isso é uma coisa nojenta que nós não podemos tolerar, feita por um jornal aqui no Brasil, né? Infelizmente, eles não colocam o rosto, né? Essa gente que escreve esses editoriais são os fantasmas, são figuras sem rostos, são os criminosos, são sócios do genocídio que não colocam a cara ali para a gente saber quem são as figuras, né? Bom, eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!